Boa tarde, meus amados irmãos, que a paz seja com todos, amém? E hoje nós estamos no nosso dia 35, 35. Eu já estou feliz que eu vou voltar ao café da manhã, sim, mas estou mais feliz ainda porque no último dia a presença de Deus, o grande poder de Deus vai se manifestar, sim, na comemoração da finalização desses 40 dias de propósito, sim, meus amados. Esse vai ser um dia muito e mais do que importante, sabem por quê? Porque esse dia é o dia da fidelidade. Esse é o dia no qual você e eu vamos chegar ao último dia, sendo fiéis, inteiros, dizendo: Senhor, eu me propus fazer isto, eu me comprometi contigo e eu estou aqui no último dia, chegando ao final desse propósito. Isso é mais do que satisfatório para nossos corações e mais do que importante para a nossa vida, para o que há de vir de aqui para frente, porque a nossa vida já não vai ser mais a mesma. E hoje nós temos um tema muito gostoso, e é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, né? Então, aqui diz assim: o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele é o selo da nossa redenção, que nos dirige, ensina e intercede por nós junto ao coração de Deus Pai. Esse é o Espírito Santo, né? Jesus dizia, né? Eu vou para o Pai, eu tenho necessidade de voltar para o Pai, mas deixo com vocês a quem? O Consolador, que esse é o Espírito Santo, né? Então, tem alguns pontos muito importantes, sim, que nós temos que entender das distintas fases do Espírito Santo. E o ponto 1 é a personalidade, sim, do Espírito de Deus. O Espírito Santo possui características próprias, com a missão de ser o nosso mentor, isto é, nos dirigir, orientar, aconselhar, e pode ser chamado de conselheiro, Espírito da verdade, instrutor, dirigente da igreja, intercessor, aquele que vocaciona, sim, aquele que vocaciona, aquele que ensina, aquele que instrui, sim. Então, por que essas são as características, sim, essa é a identidade do Espírito Santo? Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que de fato habita em nossos corações, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, sim, ele se torna um conselheiro. Ele é quem vai te fazer sentir: eu acho que não é para fazer isso que eu estou a ponto de fazer. Sim? Então ele vai te aconselhar e vai te dizer: não é para fazer isso, meu filho, é para fazer isso. Vai em frente que eu estou no negócio. Então, ele é o nosso conselheiro, o Espírito da verdade. Ele não vai nunca mentir para nós. Ele vai nos levar sempre à palavra de Deus para nós constatarmos aquilo que nós estamos sentindo no coração. Porque às vezes nós podemos, na falta de conhecimento, sim, dele, do Espírito Santo, da falta, né, de comunhão com o Espírito Santo, que nós vamos logrando com o tempo, quando nós lemos a Bíblia todos os dias, temos um tempo de oração todos os dias, sim, de vez em quando nós fazemos um jejum também, né, para procurar a face dele, como já vimos aprendendo tudo isso, sim, nós vamos conhecendo o Espírito Santo aos poucos, mas quando a gente ainda não tem um bom relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos ser confundidos com coisas que se apresentam do mal. Então, como distinguir? Sim, então, ele sempre vai nos levar à palavra de Deus, sempre vai nos levar à Bíblia, para nós sabermos de que é o Espírito Santo que está falando para a nossa vida e não é o inimigo. Sim? 2. A divindade do Espírito Santo, né? A divindade do Espírito Santo. Ele é divino, é o Espírito próprio de Deus. Diz: por ter mentido ao Espírito Santo, Ananias foi acusado por Pedro de mentir ao próprio Deus, o que na ocasião lhe custou a própria vida. Então, nós vemos aqui o importante, meus amados, de entendermos de que não é para brincar com o Espírito Santo.
não é para difamar o Espírito Santo, não é para mentir ao Espírito Santo, porque as consequências podem ser muito grandes. Sim, temos que entender que o Espírito do próprio Deus vivo, sim, então é uma divindade muito poderosa, sim, a mais alta divindade poderosa, sim, na qual nós temos que ter cuidado de não ofender, de nunca ofender o Espírito Santo, sim, de nunca entristecer o Espírito Santo. Amém? A promessa do Espírito Santo, ela foi prometida por Jesus. Sim, quando ele disse: eu volto para o Pai, mas deixo com vocês, sim, o Espírito Santo, deixo com vocês o Consolador. Então ele é a promessa, sim, e ele é a promessa, sim, que se cumpre na nossa vida, sim, através do Espírito Santo são cumpridas todas as promessas que estão na Bíblia para nossas vidas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter conhecimento. Sim, por quê? Porque o Espírito Santo sempre vai trazer à tona aquela palavra que tu já lês na Bíblia e vai te dizer, porque está escrito, sim, a promessa de Deus para a tua vida é essa daqui e essa de lá. Amém? Quarto ponto. Oração pedindo o Espírito de Deus, sim. Essa oração nós devemos fazer. Aqui diz assim: devemos orar a Deus de maneira específica, pedindo que Ele nos encha com seu Espírito. Vazios, não conseguiremos ser frutíferos e eficazes na obra do Senhor, nem na carreira cristã. A todo momento, teremos que buscar recursos em nós mesmos, mas cheios do Espírito, com uma mente dominada por Ele. Nossa imaginação e produtividade irão muito além da nossa capacidade. Olha só a importância de nós orarmos pedindo para o Pai o Espírito dele, o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele vai trazer para nós o que? A produtividade, sim, uma imaginação, e vai trazer uma bênção para nossas vidas. Ele vai trazer prosperidade para nossas vidas, sim. A vinda do Espírito. Disse: durante sua vida e ministério, Jesus falou algumas vezes sobre a necessidade de voltar para o Pai para que o Espírito Consolador fosse enviado. Em um desses momentos, o Senhor soprou sobre eles profeticamente, simbolizando a descida do Espírito Santo sobre eles. Então, o Espírito Santo a promessa de Jesus, e de fato o Espírito Santo veio, sim, por causa de que Jesus subiu ao Pai. Então era preciso ele subir ao Pai. Jesus poderia ter ficado entre os discípulos logo após de ser ressuscitado, dele ressuscitar. Ele poderia ter ficado com seus discípulos. Ele poderia. Mas ele disse: é preciso eu ir até o Pai para quê? Para deixar com vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é aquele que está junto conosco aqui e está junto com aquele cristão que está na China, aquele cristão que está na Ásia, aquele cristão que está na Inglaterra, nos países europeus. É o mesmo que está, sim, por quê? Porque ele habita nos nossos corações, nos corações dos cristãos, dos que creem em que Jesus morreu e ressuscitou para a salvação do mundo. Então, o Espírito Santo, sim, é uma extensão espiritual de Deus que habita em cada um de nós. Por isso que a vinda do Espírito Santo era muito importante para nós, do que estiver Jesus de carne e osso aqui no mundo. Aonde estaria Jesus de carne e osso? Sim, neste momento estaria em Jerusalém? Será? Estaria em outro lugar? Será? Sim, não estaria em todos os lugares, em todos os corações, porque ele estaria de carne e osso aqui como ele já esteve. Mas era preciso ele voltar para o Pai para
deixar conosco o Espírito Santo. Agora, quem que é o Espírito Santo? Não é Jesus? Claro que é, meu amado. Sim? A Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três se compõem no mesmo Deus. São as três faces de Deus, né? Deus Espírito, Deus de carne e osso, Deus Jesus, sim? Nascido de mulher, e Deus Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que deixou Jesus conosco. Então é como ter Jesus fisicamente, mas próprio, para si próprio. Sim? Eu ando com o Espírito Santo o tempo todo, não preciso viajar para ver a Jesus, não preciso ir para nenhum lugar. Aonde eu vou, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Então a vinda era muito importante, foi anunciada por Jesus. Sim? O poder, uma das características mais marcantes do Espírito de Deus é o poder que ele tem de transformar o caos em algo maravilhoso. Então o poder do Espírito Santo é algo tremendo, meus irmãos, que quando nós trazemos o Espírito Santo para nossas vidas, sim? Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, sim? Ele, o que faz? Faz coisas sobrenaturais e poderosas, sim? Quantas vezes nós quisemos mudar a vida de uma pessoa? Quantas vezes nós falamos com pessoas para que elas mudem de vida, para que elas possam se encaminhar na vida, para que elas possam estar melhor? Alguém já passou por essa experiência? Eu passei muitas vezes, sim? Mas quando nós nos esvaziamos por completo, e é o Espírito Santo quem guia, é o Espírito Santo que libera as palavras, é o Espírito Santo que fala e convence a pessoa, aí é onde tem resultados. É aí que tem resultados, meus amados. Se nós não temos o trabalho de mudar as pessoas, nós temos o trabalho do quê? De levar a palavra de Deus, sim, porque a palavra é a que transforma, é o Espírito Santo que começa a convencer a pessoa, até que a pessoa deixe entrar o Espírito Santo no seu coração através da aceitação de Jesus Cristo como Salvador, e aí é que o Espírito Santo muda e transforma as vidas. Compreende como que é, meus amados? O poder do Espírito Santo pode estar nas nossas vidas. As obras, no ponto 7, as obras. Pelas suas obras os conhecereis. Se diz Jesus que no final dos tempos muitos falsos profetas se levantarão, mas pelas suas obras os conhecereis. Quais que estão sendo as tuas obras? As tuas obras estão mostrando que tu tens o Espírito Santo de Deus na tua vida? Ou as tuas obras estão mostrando, sim, as coisas do mundo, as coisas carnais, as concupiscências da carne? Meus amados? Quando nós, não sei se vocês perceberam, mas antes, como que eram nossos conselhos? Sim, os nossos conselhos como era? Estás te sentindo abalado, abatido? Estás te sentindo mal? Fica tranquilo, hoje à noite eu vou passar pela tua casa e nós vamos sair, vamos encher a cara, vamos sair de balada e tu vai ver, amanhã tu vai estar felizão. Era ou não era nosso conselho quando a gente estava no mundo? E qual que é o nosso conselho hoje? A gente parece que quando houve um problema, a gente, não sei, acho que já é automático, a gente não tem a necessidade de falar de Deus, mas aí sai automático, a gente fala de Deus, apresenta o Senhor Jesus, porque Ele que é a solução. Então isso é obras, isso é mostrar quem realmente habita e manda no teu coração, que esse é o Espírito Santo, sim? As declarações, justamente o que eu estava falando, sim? As declarações, o Espírito Santo declara para a nossa vida tudo aquilo que vem do Pai para nós, e nós declaramos para a pessoa, sim? Tudo aquilo que vem do Espírito Santo para nossas vidas. Se a gente declara, quando tem o Espírito Santo de Deus morando no nosso coração, a gente sente no coração que precisa declarar para as outras pessoas de que o Espírito Santo quer entrar e morar no seu coração e transformar toda a sua vida. Resistência ao Espírito. E aqui tem um exemplo muito importante, meus amados, sim? Que
que está dentro da palavra de Deus, está na Bíblia. Sim? Teve menino, rapaz, Estevão. Estevão foi diácono da igreja primitiva, sim? das primeiras igrejas. Sim, ele era diácono, mas também foi o primeiro mártir da igreja. Sim? Foi o primeiro a morrer por causa do nome de Deus. Sim? Então, a resistência ao Espírito vai ter muito, meus amados. Quantas vezes nós entregamos a palavra, pregamos a palavra e a pessoa parece que tem resistência à palavra de Deus. Sim? É o Espírito Santo que está transmitindo e está falando através das nossas próprias vidas. Então a resistência não é para nós, não é para aquilo que nós falamos, e sim para o Espírito Santo de Deus. Então isso causou a morte de Estevão. Pregar, ele disse, a palavra diz que Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e ele foi morto, sim, pela resistência ao Espírito Santo. Mataram ele, apedrejaram ele por resistência ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo tinha para falar para essas pessoas. Amém? E a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 31, diz que qualquer pecado que fosse contra Deus ou mesmo contra Jesus, lhe será perdoado ao homem, mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, esse é tema muito controverso, meus amados, muito difícil de entender qual é esse pecado, como no período, na dispensação da graça, na qual nós recebemos perdão através de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, como tendo essa oportunidade de salvação e de perdão de pecados, tenha também falado Jesus de que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E eu tenho sim, que não está aqui no livro, mas eu estudando e vendo com um professor que explicou isso, eu entendi muito bem, que aquele que blasfema contra o Espírito Santo é aquele que xinga a Deus, xinga o Espírito Santo. Sim, eu conheci pessoas que quando xingava porque alguma coisa dava errado, xingava a Deus. Então isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é não acreditar, é dizer não existe. Sim, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer Deus não existe, o Espírito Santo não existe, Jesus não existe. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso não vai ser perdoado. E por que não vai ser perdoado? Por causa de Deus, que não quer perdoar? Ou por causa do homem? Porque a dureza do coração do homem quando blasfema o Espírito Santo, sim, esse coração já está corrompido demais para voltar em si, para voltar para trás nas suas palavras, se arrepender de coração e pedir perdão. Então, no geral, quem conhecer alguém que blasfema o Espírito Santo, sim, nunca chega ao arrependimento. Não chega, meus amados. Parece que esse sentimento está arraigado no coração e ele não chega ao arrependimento. Então, por isso é que diz, não será perdoado. Sim? E também pode chegar a acontecer também mais uma coisa. Será que Deus não endurece o coração da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo? Por isso é que não tem uma opção de salvação, não tem uma opção de perdão. Por quê? Porque o coração fica endurecido e fica nesse pensamento e nessa falta de respeito de blasfemar o Espírito Santo, e por isso não será perdoado. Então, são possibilidades, meus amados, são possibilidades, mas cuidado disso, meus amados, de nunca blasfemar o nome de Deus, nunca blasfemar o Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Então, chegando no final, no ponto 11, sim, Simão e o Espírito de Deus. E diz assim: ao ver
o que os apóstolos eram capazes de fazer pela atuação do Espírito Santo em suas vidas, Simão ficou maravilhado e quis comprar aquele dom com dinheiro. Ao ouvir a proposta, Simão Pedro ficou muito irritado e deixou bem claro que o dom do Espírito Santo não pode ser comprado. Isso está em Atos, capítulo 8, versículos 18 e 19. E essa é uma questão muito comum, meus amados. Não sei se vocês perceberam, mas muitas igrejas têm essa modalidade. E tem pessoas, e mais nos dias de hoje, meus amados, dá para perceber que tem assim um consumismo extremo. Sim? Nós tínhamos um videocassete para não sei se se chama assim, mas lá se chamava esse gravador, esse vídeo que dava para assistir um filme. Tu tem que ir alugar um negócio assim gigante, né? Uma fita assim gigante. Tinha que ir alugar essa fita. Não sei se eu já estou muito velho, não sei se alguém vai entender, mas tem muita pessoa aí dentro que também compartilham comigo isso, de que já alugaram alguma vez uma fita para poder assistir um filme. Sim? A gente ia e alugava a fita, colocava a fita num aparelho gigante. Hoje já tem Blu-ray, DVD, e já não tem mais isso, né? Hoje já com pendrive. Então, antes tinha que fazer tudo isso para assistir um filme. E hoje, meus amados, nós temos aplicativo onde temos 1000 e poucos filmes na palma da mão. Nós não pagamos, sim, subscrições para entretenimento. Quantas subscrições paga? Custa 30, 35 reais uma subscrição. Para quê? Para o Discovery, para o Disney Channel, para distintos aplicativos que tem esses filmes, séries e demais. Você paga só um? Ou paga 3, 4, 5? Quanto mais aparece, mais quer comprar. Então acaba pagando 150 reais mais ou menos, 200 reais só de aplicativo para poder ter acesso a todos os conteúdos e os filmes. Então, meus amados, hoje é uma geração que está acostumada a comprar com dinheiro qualquer coisa. A gente não tinha para comprar um chocolate quando eu era criança. Nós tínhamos que pedir e a gente ganhava 10 centavos que a gente ia comprar uma barrinha bem fininha assim de chocolate. E isso era, para nós, era fantástico. Hoje a criança tem um quiosque na casa. Sim, tem aquela gaveta do lixo, a gaveta da besteira, como ele chama a pastora, que sempre tinha, Agora acabou isso, mas tinha essa gaveta. Quando eu conheci a pastora, tinha a gaveta das besteiras, que tu abria essa gaveta e era só besteira. Criança nenhuma tinha isso na minha época. Não tinha, meus amados, mas hoje tem tudo. Então hoje se compra tudo, com dinheiro tu compra tudo, o que antes tu não conseguia comprar, hoje tu compra. Então tem muita gente, sim, querendo comprar o Espírito Santo, indo atrás de dizer, quem colocar uma oferta de 500 reais é um cristão bronze. Quem colocar de 1000 é cristão prata, e quem colocar de 2000 é cristão ouro. Então aí tem os envelopes com os distintos montos para poder ser ofertar. E por que a pessoa vai e oferta? Por que a pessoa vai e coloca esse dinheiro no envelope? Por quê? Porque estão querendo comprar, sim, o cristianismo, estão querendo comprar a proximidade com Deus, estão querendo comprar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem preço, não se compra. Sim? Não tem como comprar o Espírito Santo. Então, queres poder do Espírito Santo? Procura Ele. Sim? Queres a bênção do Espírito Santo? Procura Ele. Queres o conselho do Espírito Santo? Leva o Espírito Santo ao teu coração. E só tem um jeito. Aceita Jesus como teu Salvador pessoal. Sim?
vem para a igreja, segue uma vida com Jesus, segue uma vida como cristão, ora, leia a Bíblia todo dia, busca. Quem que procura, acha, diz a palavra do Senhor. Quem chama a porta, se lhe abrirá. Então, tudo isso, meus amados, é uma dica para vocês. Para quê? Para que procure do Espírito Santo. Que, se nós temos o Espírito Santo, coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida. Amém, meus amados? Fique com Deus e que Deus abençoe.